nós lemos assim, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O autor deste salmo foi Davi. Davi, antes de ser rei, foi um pastor de ovelhas. E ele usa, então, essa metáfora do pastor. E nessa poesia, ele coloca o nosso Deus como um pastor. Ele, pastor como foi, ele foi muito zeloso, muito cuidadoso das suas ovelhas. Ele, inclusive, relata que ele matou um leão quando esse atacou o seu rebanho. Fez o mesmo com um urso. Era alguém que guerreava, que brigava pelo seu rebanho, que cuidava do seu rebanho em todos os detalhes. E então, ele fala disso, ele constrói esse texto inspirado pelo Espírito Santo, ele faz essa linda poesia com tanta profundidade que revelando quem é Deus, o caráter dele, a pessoa do nosso Deus como sendo o pastor. E ele começa esse salmo com uma afirmação absoluta e segura. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. É o meu pastor. Yahvé, o Senhor é o meu pastor. E eu diria a você, eu digo a você com certeza, que tudo que vem na sequência desse salmo, todas as promessas que estão nele, tudo que é dito a seguir, depende desta primeira frase. Davi dizia: o Senhor é o meu pastor. Eu quero dizer a você que nós temos a garantia das promessas divinas que estão nesse salmo, somente se o Senhor de fato for o nosso pastor. Se ele não for o nosso pastor, o que vem na sequência não faz sentido para nós. Tudo isso funciona, por assim dizer. Cada uma dessas promessas será uma realidade. Se o Senhor for o nosso pastor, será que nós só declaramos que Ele é o nosso pastor ou de fato Ele é o nosso pastor? Como é que a gente sabe que o Senhor é o nosso pastor? O Senhor é o nosso pastor se nós estamos no rebanho dEle. Se fazemos parte do rebanho dEle. Quando é que uma ovelha está em um rebanho de um determinado pastor? Quando ela segue esse pastor. Quando ela olha para ele. Quando recebe as suas orientações e as obedece. Então, o Senhor é nosso pastor quando Ele é de fato seguido por nós. Jesus disse: eu sou o caminho. A verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando Jesus, ele vai falar lá, capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 11, ele diz:
eu sou o bom pastor. Quando Jesus falava isso para aquela audiência, não há dúvidas de que ele tinha em mente justamente este salmo. Ele tinha essa declaração. Quando ele disse, eu sou o bom pastor dá vida pela ovelha. E ele citava isso, e aqueles que o ouviam, que eram conhecedores desta passagem das Escrituras, e como nós já dissemos no começo, essa passagem ela é muito conhecida, era conhecida e é conhecida. Quando as pessoas ouviram Jesus dizer, eu sou o bom pastor, elas entenderam que Jesus estava também dizendo, ei, eu sou o pastor daquele salmo. Na época eles não tinham número de capítulo, né? Mas eles tinham um salmo. Mas se tivessem, seria como Jesus comunicar, olha, eu sou o pastor do Salmo 23, aquele lá do versículo 1. Era isso que Jesus estava comunicando. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar na escuridão, mas terá a luz da vida. Sim, Jesus então é esse pastor. Jesus é nosso pastor quando? Quando nós o recebemos. Quando nós o recebemos como Salvador e como Senhor. Jesus é Salvador, é o único Salvador. Repetindo João 14,6, declaração de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus deixou bem claro que o único caminho que leva a Deus é Ele, não há outro. Eu não chego a Deus sozinho. Nós, dentro deste salmo, somos colocados como ovelhas. E sabe de uma coisa? A ovelha é um animal que não tem senso de direção. Ovelha é um animal que não sobrevive sozinho. Se uma ovelha não estiver dentro de um rebanho, seguindo um pastor, ela vai se perder. Ela não saberá se virar sozinha. Ela não sabe os lugares onde está o alimento, onde está a água. Ela não tem noção disso. Ela precisa de um pastor. Ela fatalmente cairá nas mãos de um animal feroz que a destruirá. Estas são verdades comunicadas por meio desse capítulo aqui na palavra de Deus. Eu e você precisamos de um pastor. Nós precisamos do pastor. Nós precisamos de Jesus Cristo. Então, Jesus, em primeiro lugar, Ele é o Salvador. E para que Ele seja o nosso pastor, Ele precisa ser Salvador e Senhor. Senhor é aquele que exerce autoridade, alguém do qual nós nos submetemos à autoridade. E em qualquer tempo da vida, nada melhor do que ter Jesus como nosso Senhor. Jesus é Senhor, sim, quando nós o obedecemos. Quando nós seguimos os seus princípios, quando olhamos para o Evangelho, quando olhamos para a palavra dele. Jesus é o nosso Senhor quando Ele é seguido por nós, quando temos um compromisso com Ele. E somente assim é que eu e você poderemos declarar, como Davi declarou, dizendo, o Senhor é o meu pastor. Isso será uma realidade na minha vida, não será apenas o declamar de um texto, de uma poesia bíblica. Não, mas será verdade e realidade na nossa vida. Quando Jesus é recebido, quando Jesus é seguido, Ele enche, Ele preenche a nossa vida
E é uma satisfação interior maravilhosa. Alguns dizem que talvez uma possível tradução desse versículo 1 também seria: o Senhor é meu pastor e eu não sinto falta de nada. Porque Ele me supre, Ele me enche e preenche cada área da minha vida. Eu não sinto falta, ou seja, Ele me satisfaz. Quando Ele é meu pastor, meu Senhor, eu sigo, eu tenho esse relacionamento com Ele, Ele me preenche. E então a minha vida não é mais a mesma. Ele supre. O Senhor é meu pastor. De nada eu terei falta. Que o Senhor seja o seu pastor. Pastor da sua família, pastor da sua casa.